Existe um tipo de exaustão que é difícil de justificar até para você mesma. Porque o dia termina, você olha para trás e pensa que não fez tanto assim. Não carregou o peso, não correu de um lado para o outro, não produziu tudo o que queria, não enfrentou nada que, por fora, parecesse grande o suficiente para explicar esse estado. E ainda assim, você está cansada, pesada, sem energia, sem clareza, às vezes até culpada por estar assim. E talvez essa seja uma das partes mais desgastantes desse tipo de cansaço. Ele vem sem uma prova visível. Como se você estivesse exausta sem merecer estar exausta. Como se não tivesse feito o suficiente para ter o direito de se sentir drenada. Então, além do próprio esgotamento, ainda aparece a culpa. A sensação de que está exagerando, de que está ficando preguiçosa, de que está desorganizada, de que se nem conseguiu fazer muita coisa e já terminou o dia assim, então o problema só pode estar em você. Mas nem todo cansaço vem do que se vê. Nem toda exaustão nasce do esforço físico, da produtividade real ou da quantidade de tarefas concluídas. Às vezes o corpo parece ter ficado relativamente parado, mas por dentro houve um gasto silencioso o dia inteiro. Um gasto que não aparece numa lista de afazeres, não vira métrica, não se traduz facilmente em resultado concreto, mas consome energia mesmo assim. Talvez você não tenha feito tanta coisa no mundo externo, mas pensou demais. Antecipou problemas, revisou situações mentalmente, tentou se organizar por dentro, se cobrou, se comparou, ficou em alerta, abriu e fechou possibilidades na cabeça, sentiu culpa por não estar rendendo, tentou descansar sem conseguir relaxar de verdade, e tudo isso cansa. Cansa porque pensar sem pausa também é esforço. Vigiar a si mesma também é esforço. Tentar se manter emocionalmente funcional enquanto sua mente não desliga também é esforço. Só que, como esse tipo de trabalho acontece em silêncio, ele quase nunca é reconhecido como trabalho. Então você continua se cobrando como se estivesse parada, quando na verdade talvez tenha passado o dia inteiro sustentando tensões invisíveis. É por isso que tanta gente se sente exausta, mesmo em dias aparentemente leves. Porque o desgaste nem sempre está na agenda. Às vezes, está no estado interno com que você atravessa a agenda. Às vezes, está na forma como sua mente ocupa cada espaço vazio. Às vezes, está no que você carrega por dentro, enquanto por fora parece que nada demais aconteceu. Se esse tipo de conteúdo já está te ajudando a entender algo que você sente, mas nunca conseguiu explicar direito, curta o vídeo e acompanhe o canal. Porque aqui, a ideia é justamente revelar esses padrões silenciosos que drenam sua vida sem que você perceba. E talvez o seu cansaço não seja sinal de fraqueza. Talvez seja sinal de um esforço que ninguém está vendo. Nem você. Existe uma diferença enorme entre parar o corpo e realmente descansar. E muita gente confunde essas duas coisas por anos, porque, tecnicamente, você pode passar horas sem fazer quase nada. Sentada, deitada, rolando a tela do celular, pulando de um vídeo para outro, olhando para o teto, adiando o que precisava fazer, sem movimento, sem ação, sem produtividade real. E ainda assim, sair desse tempo mais cansada do que entrou. Por quê? Porque imobilidade não significa descanso, e distração também não significa recuperação. Você pode estar parada por fora e completamente ativa por dentro. Pode estar no sofá, mas com a mente reencenando conversas, antecipando problemas, calculando o que precisa resolver, se cobrando pelo que não fez, imaginando cenários, lembrando do que está pendente, tentando controlar o que ainda nem aconteceu. Pode até tentar não pensar, mas continua internamente tensionada. E quando isso acontece, o corpo até para, mas o sistema não desliga. Esse é um ponto essencial. Muitas pessoas não vivem apenas cansadas de fazer, vivem cansadas de sustentar um estado mental de vigilância constante. É como se a mente nunca soltasse completamente. Ela observa, prevê, corrige, revisa, se antecipa, duvida, se cobra. Tenta organizar tudo o tempo inteiro. Tenta não falhar. Tenta não esquecer.
tenta não perder o controle, e esse tentar contínuo consome mais energia do que parece. Por isso, às vezes, você termina o dia exausta mesmo sem ter realizado grande coisa. Porque uma parte enorme da sua energia foi gasta não em ação concreta, mas em processamento interno. Pensamento em excesso, tensão emocional, alerta silencioso, culpa difusa. E o pior é que, como quase nada disso é visível, você ainda sente que deveria estar melhor, mais disposta, mais produtiva, mais grata por ter tido tempo, mais descansada. Mas como descansar de verdade? Se mesmo nos momentos em que deveria estar recuperando energia, sua mente continua funcionando como se algo estivesse sempre para acontecer. É por isso que tanta gente não se sente restaurada nem quando fica sem fazer nada. Porque ficar sem fazer nada com culpa, ansiedade, excesso de estímulo e ruminação não é descanso. É apenas uma forma mais imóvel de exaustão. Talvez o seu problema não seja falta de descanso no sentido mais óbvio. Talvez o problema seja que o seu sistema interno não se sente seguro o suficiente para relaxar de verdade. E enquanto isso não é percebido, você continua tentando se recuperar no mesmo estado mental que está te drenando. Se você está se reconhecendo nisso, se inscreva no canal. Porque entender o que realmente está por trás do seu cansaço pode ser o primeiro passo para parar de se culpar por algo que talvez nunca tenha sido preguiça. Talvez o que esteja te drenando não seja a quantidade de coisas que você faz, mas a quantidade de coisas que sua mente tenta sustentar ao mesmo tempo, porque existe um tipo de esforço que não aparece para ninguém, não gera reconhecimento, não produz sensação de dever cumprido, não vira resultado concreto no fim do dia, mas consome energia de forma contínua, o esforço de permanecer em estado de alerta. Esse estado pode ser muito sutil. Você não está necessariamente em pânico, não está surtando, não está vivendo uma grande crise o tempo todo, mas está internamente contraída, como se uma parte sua nunca soltasse completamente, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado, como se relaxar demais fosse perigoso, irresponsável ou prematuro. Então sua mente fica trabalhando em silêncio. Ela tenta prever o que pode acontecer, tenta evitar erros antes que eles existam, tenta controlar reações, tenta manter tudo sob vigilância, tenta não esquecer nada, tenta compensar a sensação de desorganização com um pensamento excessivo, tenta resolver por dentro o que ainda nem aconteceu por fora. E esse tentar constante cria um desgaste profundo. Você pode não ter terminado tarefas, mas passou o dia em microtensões mentais. Pequenas ativações repetidas, pequenos picos de cobrança, pequenos sustos emocionais, pequenos ciclos de antecipação, pequenos momentos em que sua mente te puxou para frente, para trás, para a culpa, para a comparação, para a preocupação, para a sensação de insuficiência. Tudo isso parece pequeno isoladamente, mas, acumulado, vira exaustão real. É por isso que algumas pessoas se sentem cansadas até depois de descansar, porque não estavam realmente descansando. Estavam só sem agir enquanto continuavam emocionalmente mobilizadas, rolando o celular, vendo vídeos, evitando tarefas, tentando desligar, mas sem nunca sair do estado interno que já estava consumindo energia. E tem mais uma camada ainda mais cruel nisso tudo: a culpa. Porque quando você não produz e mesmo assim se sente exausta, começa a se julgar, se cobra mais, se compara mais, duvida mais de si mesma. E essa culpa também gasta energia. Ela não motiva de verdade. Ela tensiona, ela aperta, ela pesa. E, sem perceber, você entra num ciclo em que o próprio cansaço gera mais cobrança. E a cobrança gera mais cansaço. Esse é o tipo de desgaste que muita gente carrega por meses ou anos sem nomear direito. Um corpo aparentemente parado, uma mente aparentemente só pensando, uma rotina aparentemente comum, mas por dentro um sistema inteiro funcionando em sobrecarga silenciosa. Se esse vídeo está te ajudando a nomear algo que você vive há muito tempo sem conseguir explicar, curta o vídeo.
Às vezes, o primeiro alívio não vem de mudar tudo. Vem de finalmente entender de onde o peso está vindo. Porque quando você chama isso apenas de preguiça, se machuca. Mas quando reconhece que existe esforço invisível aí, começa a se olhar com mais verdade. Talvez uma das coisas mais importantes para entender seja esta: descansar de verdade não é apenas interromper movimento, é sair do estado interno que está te drenando. Porque se sua mente continua em alerta, se cobrando, antecipando, ruminando e tentando controlar tudo, o corpo pode até estar imóvel, mas a exaustão continua sendo alimentada. É por isso que tanta gente confunde pausa com recuperação. Para, deita, se distrai, some das tarefas, fica horas no celular. Adia o que precisava fazer, mas termina esse tempo sem se sentir restaurada. E às vezes até pior, mais pesada, mais atrasada, mais culpada, mais confusa. Porque o problema nunca foi só excesso de ação. O problema também era excesso de ativação interna. Descanso real exige outra coisa. Exige segurança interna suficiente para diminuir vigilância. Exige espaço mental. Exige menos luta interna. Exige menos culpa por existir sem produzir o tempo todo. Exige, em muitos casos, parar de chamar de descanso aquilo que é apenas fuga cansada. Porque fugir não descansa. Só adia o confronto enquanto continua consumindo energia. Talvez essa seja a razão pela qual você sente que nunca se recupera por completo. Não porque seu corpo não tenha parado, mas porque sua mente quase nunca sai da posição de defesa. E uma mente em defesa constante não sabe repousar profundamente. Ela só alterna entre fazer, evitar e se culpar. Fazer, evitar e se culpar. Até que o esgotamento vira fundo emocional permanente. Então talvez a pergunta não seja mais: por que eu estou tão cansada se não fiz nada? Talvez a pergunta melhor seja: o que dentro de mim nunca para de trabalhar? Essa pergunta muda tudo porque desloca o foco da produtividade para o estado interno. E quando você começa a olhar para esse estado com honestidade, percebe que o seu cansaço pode não ser um defeito. Pode ser uma resposta, um sinal, uma consequência de viver tempo demais sob tensão invisível. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tipo de exaustão, curta, se inscreva no canal e acompanhe os próximos. Porque aqui a ideia não é só falar sobre cansaço, ansiedade ou comportamento, é revelar os mecanismos invisíveis que estão moldando sua energia, seus hábitos e sua vida sem que você perceba. No fim, talvez você não esteja exausta porque fez pouco. Talvez esteja exausta porque passou tempo demais tentando sobreviver por dentro, enquanto por fora parecia que nada estava acontecendo.